Vamos fazer leitura da nossa lição? A nossa lição de número 13 diz assim a palavra do Senhor: a Trindade Santa é a Igreja de Cristo. Aí o textual diz, eu vou ler o textual e depois vem a verdade prática. Diz: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, versículo 19. Daí a verdade prática diz assim: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege o Filho, redime, e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Daí a nossa leitura bíblica em classe está lá em 2 Coríntios 13, do versículo 11 ao 13, e depois 1 Pedro 1, 2 e 3. Daí eu vou ler o primeiro, né? Você então pode continuar. Diz assim: quanto ao mais, irmão, regozijai vós, sede perfeito, sede consolado, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, o Deus de amor, que de fato será convosco. Saudai-vos uns aos outros, com nosso santo. Todos os santos vos saúdam. Graças a Deus. Já. Então vamos orar mais uma vez. O irmão Antônio que vai o ensinamento da. Então vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus e soberano Pai, graças te damos, meu Senhor, por mais a oportunidade que nós temos dado de estar na tua presença nessa noite. Pai amado, abençoa teus filhos, tuas filhas que vieram para aprender do Senhor. És manso e humilde de coração, que nós encontramos descanso para nossas almas, é na pessoa amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, eu entrego essas palavras no teu santo e bendito nome. Ó Pai, abençoa teu filho que vai administrar a lição nessa noite. Ó Pai, eu entrego essas palavras no teu nome. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Os irmãos podem tomar assento. Temos aqui conosco o nosso pastor, irmão Ivo, não é sempre que está conosco, né, devido às suas atividades, mas hoje está conosco. Passo para o senhor agora, no final do culto. Glória a Deus. Deus os abençoe. Sempre bem-vindo, meu pastor. Obrigado pela liberdade que o senhor nos tem dado, Departamento de Ensino. Nós estamos felizes. Hoje, então, terminando o nosso trimestre, a nossa 13ª aula, onde nós estamos estudando aí nesse trimestre glorioso sobre a Trindade. Eu comentava com os irmãos lá em Dois Irmãos, domingo, fiz o encerramento do trimestre lá, e às vezes a gente ouve assim, os irmãos dizerem assim, mas de novo a gente vai falar sobre coisa como a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é uma coisa já corriqueira, a igreja já sabe, irmãos, a gente se impressionaria se soubesse quantos irmãos de longa data na fé tem algum pensamento bem equivocado a respeito
a respeito da Trindade, né? E a respeito de vários temas. Então a Bíblia nunca é demais de se estudar, nunca é demais a gente se debruçar sobre um assunto, porque a gente nunca perde, né? E a gente nunca vai esgotar o conhecimento. Ninguém vai esgotar e vai dizer assim, olha, irmão, eu não tenho mais o que estudar a respeito da Bíblia, eu já sei tudo. Nunca. Porque ela é a palavra de Deus. O ser humano vai estar sempre bebendo dessa fonte, sempre vamos ter algo para aprender. A nossa palavra-chave nessa última lição é Trindade. E nós vamos à nossa introdução propriamente dita. A Trindade ela é uma doutrina fundamental da fé cristã e também a base da existência e da missão da igreja. Ela revela o agir corporativo do Pai, do Filho e do Espírito de forma harmoniosa na criação, redenção, santificação e na comunhão da igreja. Então, irmãos, como a gente tem visto em todo esse trimestre, Deus ele não é um Deus partido, né? Ele é um Deus uno. Embora nós temos 3 pessoas distintas, não são a mesma pessoa, mas é o mesmo Deus, né? Tem os mesmos atributos, a mesma grandeza, e ele participa ativamente. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada de que, olha, quem criou foi o Pai. Então o Filho e o Espírito não fizeram nada, né? Quem foi que redimiu a humanidade? Foi Jesus, o Filho. Então parece que o Pai e o Filho não fizeram nada. Então a gente começa a ter essa ideia e meio que pensar, botar numa caixinha, como se Deus ele fosse se alternando, né? Uma pessoa faz enquanto aquela pessoa não está agindo, né? Ela está em evidência fazendo algo, os outros estariam como que em oculto, não fazendo nada. Mas se nós olharmos as Escrituras desde o princípio da criação, né, a gente vai ver o quê? A gente vai ver o Pai criando, mas a gente vai ver ali a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito agindo, né? Na própria redenção, né, da humanidade, Cristo, o Filho, é quem vai executar, a pessoa do Filho vai até a cruz. Mas você vai ver claramente ali o Espírito e o Pai juntos nessa tarefa. Então, o Espírito Santo, assim como o Filho e o Pai, atuam em comunhão, irmãos. Eles agem em conformidade um com o outro, não há essa separação. Eu estava dando aula ontem no IBE, e daí o irmão veio com um pensamento e disse assim, irmão, olha só, eu li alguma coisa e acho que está correto. Ele é professor de escola, olha bem. Daí ele disse, isso aí é uma coisa comum, irmão, não estou falando para denegrir assim, mas são dúvidas que surgem. Ele me disse, olha, alguém falou e eu fui ver realmente. Na Escritura, ele disse assim, não tem nada, nenhuma vez o Espírito Santo ele é louvado. Glória ao Espírito Santo, você não ouviu. Eu disse, irmão, tem que dar uma olhada, eu não tenho certeza. Me parece que não mesmo. E aí ele diz, olha, então esse irmão diz para ele que o Espírito Santo não pode ser louvado, não pode ser, você não pode dizer glória ao Espírito Santo, como a gente muitas vezes diz, né? Em adoração mesmo, a gente diz glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. E ele diz, não pode. Eu disse, espera um pouquinho, irmão. Ah, mas não pode? Aí ele até, essa outra pessoa falou algumas outras coisas para ele, que aí a coisa foi bem mais funda. Não pode porque é uma pessoa. Não, mas os 3 são pessoas. Então ele diz, mas a Bíblia não diz. O fato da Bíblia não dizer, que a gente precisa entender o seguinte, é uma das coisas que a gente está debatendo aqui, né? Eu não posso fazer uma diferenciação. Se eu não puder glorificar o Espírito como eu glorifico o Filho e o Pai, né, eu estou rebaixando a pessoa do Espírito da sua dignidade. E aí eu estou fazendo uma diferenciação. E se eu faço uma diferenciação de uma pessoa da Trindade, eu tenho um Deus e alguém que é um Deus menor. Eu passo a ser politeísta. Olha bem a que ponto a gente pode, num simples detalhe, irmãos. Por isso que a palavra de Deus ela é para ser estudada. A gente precisa estudar, a gente precisa debruçar sobre os assuntos, a gente precisa rever assuntos que muitas vezes foram debatidos, às vezes, há anos atrás. Volta de novo para ser tema da escola dominical e a gente senta e debate de novo, né, e vão surgir novos questionamentos, né? Isso é importante para que a nossa fé seja amadurecida. Então vejam que importante, daqui a pouco, em um pensamento baseado em algo que alguém tirou, de não haver uma palavra. Irmãos, a própria palavra Trindade não existe nas Escrituras. Mas se você olhar desde o primeiro versículo, a gente vai ver que há ali
uma doutrina da Trindade desde o primeiro versículo. Bereshit bara Elohim, no princípio criou. Elohim é deuses no plural. Se a gente fosse realmente traduzir para o português, seriam deuses, porque Elohim é plural. O que a Bíblia está falando já no primeiro versículo? Que Deus não é singular, Deus é plural. Não são deuses, mas é um Deus em três pessoas. Já é revelado já de cara, vamos dizer assim, no bom português. No primeiro versículo das Escrituras, Deus já começa a se revelar ao homem como um Deus no plural, um Deus em três pessoas. Isso vai ser desenvolvido ali por todas as Escrituras, né? Então, vejam bem, a gente não pode se apegar a um detalhe. Olha, não existe a palavra tal coisa, né? Então, né, não existe a palavra, né, Trindade, então não existe a Trindade. Não existe alguém ali dizendo glória ao Espírito, então não se pode glorificar o Espírito. Bom, como assim? Então a gente precisa olhar a Bíblia numa unidade, para que a gente não cometa erros, que às vezes um erro pequeno pode acabar acarretando uma grande heresia de perdição. Né? Então é uma coisa séria. A palavra de Deus é realmente algo muito sério. Essa lição visa mostrar como a Trindade sustenta, guia e envia a igreja para o cumprimento do seu papel no mundo. Compreender essa verdade fortalece nossa identidade como povo de Deus. Então a própria igreja, a própria Trindade, ela sustenta a igreja, ela guia a igreja. A gente sempre costuma dizer que Atos 2 é a abertura, a inauguração da igreja. E Deus inaugurou a igreja com chave de ouro, ou alguns preferem chave de fogo. Então a gente vê ali claramente Deus, ele respaldando a igreja. Isso já é, inclusive, um indício, né, para os nossos amigos aí desigrejados que voltem para a igreja, porque não existe povo de Deus fora da igreja. Essa que é a verdade. Não existe igreja de um homem só. Né? Deus não separou e não chamou ovelhas para estarem sozinhas. Ovelha é um animal para viver em rebanho. Não é à toa que nós somos, analogicamente, somos chamados de ovelhas de Cristo. Por quê? Porque o Senhor nos chamou, nos vocacionou, nos fez ovelhas do seu aprisco para estarmos em comunhão, estarmos em um rebanho. Então Deus não nos chamou para sermos solitários, porque o nosso cristianismo é para ser desenvolvido, é para ser trabalhado entre os irmãos, entre os domésticos da fé. Então, essa onda que existe nos nossos dias aí, de que a igreja ela é desnecessária, que a igreja não precisa, que eu aceitei Jesus, estou na minha casa, né, eu me autopastoreio, eu me auto-sirvo a ceia, aquela coisa de legal. Oi? Exatamente, meu pastor. Isso aí a gente vê assim que é infelizmente incentivado por esse evangelho de mídia, os irmãos hoje pegam um copinho de suco, ali o pãozinho, e participam da ceia em casa. Mas isso fere o propósito da própria ceia, não é verdade, meu pastor? Então, porque os irmãos eram chamados ao congregar, eles congregavam, e o ato de ceia era um ato de comunhão da igreja. Como é que eu posso ter comunhão comigo mesmo, só, e ninguém mais? Né? Oi? Não é membro de nada, né? Ele vai dizer assim, não, eu sou a igreja. Não, eu não sou a igreja, eu sou parte da igreja, eu sou um membro. Assim como o corpo não é uma mão só. A mão não pode se emancipar do corpo e dizer assim, eu sou corpo. Não, é um membro desmembrado, não tem nem vida, né? Então, essas analogias estão nas escrituras, irmãos, porque Deus faz questão de ser um Deus didático. Nos chama de corpo, de membros de um corpo, ele está deixando claro, você sozinho, você não consegue ser um corpo, você tem que estar dentro do corpo, ligado ao corpo, para você ser um corpo. E o Espírito Santo, ele trabalha em nós, e o Espírito Santo, ele vai cuidar da igreja, desde a sua inauguração, distribuindo os dons espirituais, e ali não só o Espírito, a igreja, a era da igreja é a era do Espírito. Lembra que a gente falou? Quem redimiu a igreja, a obra da redenção, foi o Filho. A obra da criação foi o Pai. O Espírito Santo é aquele que está com a igreja. Não quer dizer que as outras pessoas da Trindade não estejam trabalhando. Mas aqui, quem está ali à frente, digamos assim, da obra, é quem? É o Espírito Santo. Então, mas a Trindade, ela se comunica perfeitamente e a igreja está nas mãos,
desse Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que está ali apoiando, cuidando, dando força, né? Santificando a igreja para a igreja ser realmente igreja. Pode falar, irmã Carla. Exato. Perfeito. Realmente a gente percebe que essas pessoas que têm essa tendência, eles buscam, na verdade, o isolamento. Como a irmã falou, é muito mais fácil eu viver comigo mesmo, né? Muito mais fácil eu não precisar trabalhar algumas questões da minha personalidade, né? É muito mais fácil eu não desenvolver o fruto do Espírito, né? É bem mais fácil comigo mesmo. Mas não é uma opção, não é opcional. A gente precisa estar dentro, né, como membros desse corpo, para que assim, né, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos use, né? Porque dentro da igreja as coisas são realmente assim. A gente se ajuda, a gente se fortalece, a gente ora uns pelos outros, né? O Espírito Santo está se movendo no meio da comunidade cristã que verdadeiramente serve a Cristo. E aí, o que acontece? Esses membros vão irmanados, vão caminhar abraçados até o céu. Essa que é a verdade. Foi para isso que Deus prometeu à igreja. E não só nos abençoando, edificando entre nós, mas indo para ganhar almas no mundo, né? Então esse é um projeto de Deus para a vida da igreja, né? Pode falar, Lívia. Hoje, a gente fala do Espírito Santo em alguns momentos. E o Espírito Santo vai deixar como consolador da igreja. Não que Deus, o Pai e o Filho não vão operar, né? Ele queria enfatizar aquilo que deixar o Espírito Santo realizar. Isso. E, por exemplo, essa é uma das coisas hoje que a gente vê, não vou dizer realidade, bastante dificuldade, é a questão do batismo do Espírito Santo. Tem muita gente que pensa assim, frequenta a igreja, mas não almeja o batismo com o Espírito Santo. E às vezes eles não sabem nem o que é o batismo com o Espírito Santo. Então, uma falta dos jovens, adultos, às vezes que não têm esse conhecimento, buscar o conhecimento, incentivo ao mesmo buscar a presença do Espírito Santo, mas também eu acho que é uma falta de nós, como ensinadores, fazer uma ênfase sobre isso também, para que a igreja seja avivada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, esse sim, faz com que nós tenhamos o desejo, não só de anunciar, mas de estar em comunhão. Perfeito. Há realmente, muitas vezes, uma falta de entendimento a respeito da pessoa do Espírito Santo. Há muitos que pensam no Espírito Santo como uma força, né? Alguém que vai realmente agir ali, mas não como uma pessoa. E, irmãos, é glorioso quando a gente entende que o Espírito Santo ele é uma pessoa verdadeiramente. Como pessoa, ele se entristece, as Escrituras deixam claro isso. Mas ele também se alegra. Quando a gente chama, ele também vem como alguém que abraça, alguém que sustenta, alguém que chora as suas dores. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso não é algo que uma força faça. Isso é algo que o Deus pessoal da Bíblia faz por nós. Então isso é algo que realmente excede aquilo que a gente possa imaginar, aquilo que a gente possa entender. E realmente, como tu falou, Léo, é interessante. Talvez a gente deva fazer uma volta, né, às nossas raízes como pentecostais, né? Pregar mais sobre o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, né? Ensinar mais sobre isso e motivar, às vezes, os nossos jovens, né, a que haja uma oração para que Deus distribua os dons. Né? Há anos eu peço, Senhor, distribui dons sobre a tua igreja. Eu não peço especificamente, eu aprendi assim, que o Espírito Santo ele distribui como uma praça. Portanto, que a gente esteja disposto. Senhor, eu estou aqui está a tua igreja, distribui os teus dons, Senhor. Eu sei que tu tem dom, Senhor, de profecia, eu sei que tu tem dom de cura, eu sei que tu
tu é quem tem, né? Aqui está a tua igreja, distribui os teus dons. E para que isso, irmãos? Para que a igreja possa ser usada com poder. A gente tem que lembrar do que Jesus, né, o próprio Jesus disse, olha, fiquem em Jerusalém. Eles tinham uma mensagem, mas faltava algo para eles. Eles já estavam prontos na questão da mensagem. Mas ele dizia, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. O que é esse poder? É o dínamo, é de onde vem a palavra dinamite, é a explosão. Irmãos, os irmãos, os apóstolos, eles tinham uma mensagem. Mas quando é que eles vão se tornar realmente ganhadores de almas? Depois de Atos 2. É nesse dínamo, nesse revestimento de poder, que eles vão ser ganhadores de alma como nunca foram. E a igreja vai conquistar o mundo inteiro conhecido em menos de 100 anos, sem internet, né? Sem avião. Eles iam corpo a corpo, iam entrando, e muitas vezes perseguidos, mas é onde eles entravam, eles ganhavam aldeias e ganhavam cidade inteira. Eles tinham um dínamo, né? Morriam pregando o evangelho. Até na sua morte havia conversão. Por quê? Porque o Espírito Santo direcionava e impulsionava essa igreja, né? E isso é importante, irmãos, a gente voltar a essa raiz, a esse entendimento de que o Espírito Santo ele continua com a igreja. Ele continua querendo motivar, ele continua querendo impulsionar a igreja a fazer aquilo para que nós somos chamados a fazer. Nosso tópico primeiro, a Trindade e o plano redentor. Eleito segundo a presciência do Pai. Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Esse plano precede a nossa existência, pois fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus elegeu de antemão aqueles que ele soube que iriam crer e perseverar em Cristo. Irmãos, cabe um comentário aqui, não é o tema da lição, mas para que haja um entendimento, nós temos uma corrente teológica muito forte no nosso meio, inclusive no meio dos pentecostais, tá? Eu já tive professores que tinham uma tendência calvinista, e aí eles criam que Deus chama alguns e predestina para a salvação. E simplesmente Deus elege e pronto, Deus determina que sejam salvos. Só que a Bíblia está dizendo que nós somos eleitos segundo a presciência. O que significa dizer isso? Deus sabia que o Antônio ia aceitar ele, por isso ele elegeu. Essa eleição não é uma eleição onde Deus determina que você vai salvar e, né, por dedução, ele deixa os outros se perderem. Então Deus, queridos, ele não determinou ninguém a perdição e ninguém rigidamente ao céu. Ele oferece a salvação. Isso fica muito claro quando a gente lê as Escrituras em que o Senhor se apresenta dizendo assim, eis que estou à porta e bato. Não é eis que estou à porta e entro, ou eis que estou à porta e meto o pé nela. É eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. O que é isso? É claramente a oferta de salvação que é feita a nós. E a graça não é irresistível. A pessoa pode muito bem chegar e dizer assim, eu não quero. É lógico que Deus libera sobre nós o que nós chamamos de graça preveniente, ou seja, nós não podemos, nós não temos condições de optar por Deus, porque a nossa natureza é má, ela é corrompida. Então Deus libera uma graça para nós antes, né, uma graça preveniente para quê? Para que a gente possa ter a nossa mente restaurada do pecado, para que a gente possa aceitar ou não Jesus. Então Jesus ele faz toda a obra da salvação, nos dando condições de aceitar ou não a ele. Mas, porém, há aqueles que dizem não. Deus nos capacita ao entendimento do que é a obra e ele nos coloca perante uma questão. Você quer ou não quer? Eis que estou à porta e bato. É ele quem traça todo o caminho. Sem ele não haveria salvação. Mas ele diz que estou à porta e bato. Se abrir, ele entra e executa a obra da salvação. Se não, não. Essa graça não é irresistível. E Deus não elege simplesmente de uma forma rígida e a pessoa não tem o direito de escolher. Ele elege segundo a presciência. Quer dizer, ele já sabia de antemão aqueles que iriam ser deles e aqueles que iriam rejeitar essa graça e essa salvação. Então nós não cremos em um determinismo rígido. Até porque, queridos, se alguém diz que Deus determina salvar alguns, isso não depende da opção da pessoa, né? Fatalmente, Deus também decreta que outros se percam. A verdade é essa. Se Deus diz, eu vou salvar um e não vou salvar o outro, ele está decretando que o outro vá para o inferno.
E a Bíblia, ela não diz isso. A Bíblia diz que é desejo de Deus que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e da salvação. Esse é o desejo de Deus. A minha Bíblia diz isso. Não me venha com essa conversa de, não, mas todos aqui é todos os que vão aceitar, é todos os eleitos. Não, aqui é todos. A graça de Deus é para todos. Mas vão existir aqueles que Jesus vai estar na porta, vai bater a porta, eles vão ouvir, eles foram capacitados, eles podem abrir a porta, mas eles não vão abrir. Por quê? Porque eles não querem. E Deus, eu sempre costumo dizer, o Espírito Santo é um gentleman, né? Quem mete o pé na porta é o diabo. O Espírito Santo bate. Se a gente abrir, ele entra. Se a gente não abrir, ele não entra. Por quê? Porque ele não tem poder? Ele tem poder, mas ele não quer nos forçar. Ele deixa com que a gente tenha liberdade de escolha. Ele nos deu essa liberdade. Pode falar, irmão Heraldo. Em relação a isso, aí os vídeos parecem que é uma forma ao mesmo. Sim, com certeza. Sim. E falam seus pais, eles dizem que gostaram. Exatamente. Quando for usada para ele, a oportunidade, a graça, pode haver a todos. Todos. Mas você não deu, Isso. Exato. Perfeito. Perfeito. Então essa salvação ela é ofertada a todos, né? Essa ideia, irmãos, de que a salvação não é ofertada a todos, o calvinismo não foi determinado como heresia. Então a gente não vai dizer que é uma heresia, mas a verdade é que eu vejo um problema teológico muito grande. Porque isso acaba, de uma certa forma, colocando Deus numa posição que Deus, eu não vejo isso. Deus, ele não ama, ele é amor. E como é que um Deus que é amor cria alguém, determina a sua perdição, porque se ele determina quem salvar, ele vai determinar quem vai se perder. Isso é fato, irmão. Se eu determinei que eu vou salvar um, e podendo salvar o outro, eu deixo o outro se perder, eu estou condenando ele à perdição, né? Então, esse Deus que é amor criou uns para se salvarem para a sua glória e outros para serem condenados para a sua glória. Aí a pergunta que eu faço é o que David Hunt vai fazer. Escritor apologista famoso americano, ele vai dizer assim: que amor é esse? É o título do livro dele. Que amor é esse? Eu tenho dificuldade para entender esse Deus dos nossos irmãos calvinistas. Embora eu os entenda como irmãos, é assim que a igreja decidiu, né? Mas eu acho que é um grande equívoco que vai pintar um amor da parte de Deus que é difícil, no mínimo difícil de entender, né? Pode falar, foi olhar, como eu tô, não? a partir do 16 até o livro, na verdade, ela dá uma referência muito boa sobre isso. Assim como ela fala muito João, a Bíblia ela vem dizendo que Deus deu a sua forma. Só que nem todos creram, nem todos acreditaram. E dentro dessa questão de salvação, é interessante a gente ter um pensamento assim. Eu não tenho um grande conhecimento, mas o pouco que eu sei que Cristo vai vir para levar a sua igreja, vai ter um segundo momento que é o povo de Israel. A segunda parte depois do arrebatamento, a segunda vinda, a segunda etapa da segunda vinda. E ali muitos que não creram, talvez não creiam. Aqueles que estiverem aqui conheceram. E eu vejo assim, dentro de alguns testemunhos da parte da missão, que é uma área que eu estudei bastante, o Cristo, em alguns lugares, ele se revela. E pessoas creem, aceitam ele, procuram um lugar para pregar, através de visão do próprio Cristo, tá? O caminho que se deve traçar. Vão, aceitam a Cristo, voltam para a sua vida, e ali vem talvez toda a vida, ou metade da vida para Cristo. Então, a gente vê assim que, quando a gente estuda a questão do índice, logo quando eu estudei, fiquei muito
apavorado, digamos assim. Eu vi, assim, uma minoria de cristãos, um evangelho avançando lentamente. Só que quando tu olha no contexto geral, o que acontece no mundo, tem que Cristo está voltando. Mas daí quando tu lê um texto, por exemplo, de Apocalipse 7, diz que toda nação, todos vão aparecer diante de Deus. Todos vão conhecer a Cristo. Mas como se menos na metade do mundo conhece a Cristo? Como eu perguntava. Mas como Cristo está vindo, se menos da metade? E aí eu comecei a compreender. E aqueles que estão indo precisam ir mais à frente. Eu conversava com um amigo meu que trabalha muito na área da missão. E eu falava para ele, a parte da missão, dentro desse aspecto, o missionário, quando ele se sente confortável, ele vai para o Estado. Porque a missão tira nós da sua. Exato. Então, quando nós estamos confortáveis dentro do reino dos céus, nós já não estamos. Isso é um grande problema. Pode falar, não sei. Sobre a predestinação, o pré-destino de Deus estabeleceu. Esta pessoa para os falsos. Eu entendo que a salvação que ele predestinou é para os servos, como um direito. Sim. Assim para todos os seus filhos que fazem parte do novo cristianismo. Isso. Então, essa predestinação, o César colocou muito bem colocado. Deus predestinou a salvação da igreja. Então, a igreja é predestinada. Mas quem seria a igreja? Há uma porta, né? Há uma porta aberta e o Senhor vai trabalhar em algum momento, como o Miguel falou, às vezes até onde a igreja não chega, não consegue chegar ou está falhando em chegar. Eu vi vários vídeos assim de que Deus se apresenta, né? A pessoa tem um sonho com Jesus, uma visão, uma revelação e a partir dali assim. Né? Então a obra de Deus ela é algo dinâmico, é algo vivo, é impressionante. A história de salvação de cada um, irmãos, é uma grande prova dessa multiforme graça de Deus. Né? A Bíblia diz que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. É uma graça que se apresenta de muitas formas. Né? Se a gente olhar, por exemplo, Atos 17, se eu não me engano, você vai ver a conversão do carcereiro de Filipe. Há um terremoto, né? Cai uma cadeia, despenca, abre-se a cela, e aquele homem ali no meio daquele sobrenatural, ele cai atônito ali, e ele entrega a vida de Deus. O que eu devo fazer para ser salvo? Isso é uma salvação dramática, uma conversão dramática. Se olhar, se eu não me engano, um capítulo antes Atos 16, a Bíblia diz que Paulo está pregando, e ali tem uma tal de Lídia, vendedora de frutas, se não me engano. Ela ouve, Deus lhe toca o coração, e ela se converte, calma e serenamente. Qual é o resultado? Exatamente o mesmo, a salvação da alma. Então, queridos, o Espírito Santo ele é tão tremendo, chega a me arrepiar quando eu falo isso, porque ele não precisa, às vezes a gente planeja, projeta, eu vou fazer não sei o quê. O Espírito Santo às vezes faz uma coisa, um terremoto, mas às vezes ele dá um soco, uma palavra. O que é tão dinâmico e maravilhoso, irmãos, é que assim, hoje em dia está pouco em voga, mas a igreja antigamente se movia no Espírito Santo, não era só de atos. A igreja, muita gente, que a gente fala, irmãos, o irmão não trocava de emprego sem pedir direção de Deus. Ele não mudava para o outro lado da rua sem pedir a direção de Deus. Ele não fazia nada sem pedir a direção de Deus, porque ele entendia, eu dependo do Espírito Santo, só ele pode me guiar. Né? Hoje a gente vê assim, irmãos assim, que a gente até se choca, porque eles fazem tudo. E a última coisa, eu lembro que o irmão às vezes me falou comigo, e aí tal, quem sabe a gente faz isso, faz aquilo ali. Eu olhei para esse irmão, vamos orar? Tá, vamos orar. Mas assim, na cabeça eu vi claramente assim, ele dizia, não, porque a gente faz assim, a gente faz assado, pá. Quer dizer, a gente criou às vezes aquela mentalidade que assim, ó, eu vou orar para Deus me dar uma direção na igreja. Como é que os departamentos vão ser, como é que eu vou trabalhar como obreiro, para Deus me dar uma palavra. Mas eu penso que a minha vida secular é minha vida. E a gente se divide entre um crente com vida secular e um crente com vida religiosa. Não existe isso, irmão. A gente se move no Espírito, a gente existe no Espírito. É isso que a Bíblia ensina. Para tudo. E a gente tem essa ideia desse dualismo hoje. Tem cristão que eu já conversei que é isso aí.
Não, mano, não mistura, isso é igreja. No meu trabalho eu não misturo. Aí lá no trabalho mente, lá no trabalho faz gambiarra, lá no trabalho engana alguém, lá no trabalho fala o que não é para falar, né? É boca suja, né? É isso e aquilo, não, mas isso aí não tem nada que ver. Lá na igreja, aí gira a chave, né? O modo crente, o modo crente, né? Como isso? Isso não existe dentro da escritura. Os crentes eram crentes em qualquer lugar. Você discernia, você olhava eles no habitat natural deles e sabia. Você é crente, pelo jeito que agia e pelo jeito que se posicionava e como era dependente do Espírito Santo. Subtópico 2, redimidos pelo sangue de Cristo. A igreja é o resultado direto da obra redentora do Filho. Nela, os crentes são chamados eleitos segundo a presciência de Deus, a aspersão do sangue de Cristo. Nesse enunciado, temos a atuação do Pai, que elege, e do Filho, que redime com seu sangue. Vejam a figura da Trindade, né? É o Filho que redime, mas o Pai vai aparecer ali, né? Oportunizando, fazendo essa eleição. A aspersão do sangue remete ao ritual do Antigo Testamento, em que o sangue do sacrifício estabelecia uma aliança e a aspersão concedia benefícios aos adoradores. Cristo estabelece uma nova aliança com o seu próprio sangue para a remissão dos pecados. Irmãos, isso deveria ser uma grande lição para a igreja de hoje, dos nossos dias. A gente tem hoje um movimento, é o movimento do venha como está e fique como está, né? É o movimento do ninguém pode me julgar, né? Não, é o movimento do venha e adora. Eu já vi vários líderes assim, venha para cá, não interessa para nós, não interessa para Jesus, venha do jeito que você está, porque o importante é a tua adoração. Só que, queridos, isso está muito longe de ser verdade. Basta a gente olhar, por exemplo, o livro do Levíticos, vai deixar muito claro. Como é que o adorador lá no Antigo Testamento, lá em Levíticos, ele fazia a adoração? Ele chegava e adorava? Primeira coisa que o adorador vinha, primeira coisa que ele fazia era se apresentar ao sacerdote e ele era tratado do pecado. Primeira coisa que acontecia. Oferecia o sacrifício, tratava o pecado. Aí, então, esse pecador podia agora, uma vez que o seu pecado foi coberto, ele podia então, agora ele vai adorar. Essa história do vem e adore, o que importa é a tua adoração, isso fere o princípio bíblico das escrituras, né? Isso é coisa da igreja inclusiva de hoje em dia. A igreja que diz que não tem problema ser homossexual, não tem problema ser adúltero. A gente já viu um negócio esses dias que, irmão, quando a gente pensa que já viu tudo, né? Aí a gente aparece uma coisa nova. Esses dias eu vi num jornal que tinha o chamado primeiro trisal evangelho. São 3 pessoas que se dizem crente e resolveram casar, se eu não me engano, um homem e 2 mulheres. E eles se dizem o primeiro trisal. Agora já deve ter um monte, porque é onde aparecem uns abobados para fazer isso aí, com certeza vem um monte de gente. Você pergunta para eles, qual é a sua religião? Eles vão dizer, eu sou crente, mas o Senhor, irmão. Quem são esses 3 aqui? Aqui eu sou o marido e aqui é a minha esposa A e minha esposa B. Né? É mais ou menos isso, convivendo juntamente. Eles ainda vão olhar para tua cara, não tem problema, não é traição, porque todo mundo se conhece, todo mundo sabe um dos outros, né? E ainda vão pior ainda, vão dizer, mas os patriarcas não tinham testamento. Então a gente vê assim, irmãos, essa é a proposta de hoje, a igreja ser inclusiva, mas a Bíblia não trata as coisas assim. A Bíblia determina o que é pecado e a Bíblia diz que o adorador ele precisa tratar o pecado, né? O próprio Senhor Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, vem e segue, vem e adore. Não diz isso aí, o que diz, pastor? Negue-se a si mesmo, né? Não. Tome a sua cruz e siga. Exatamente. Sem renúncia e sem sacrifício, não há evangelho. Perfeito. Não é vir seguir, irmão. Não é ser. O evangelho não é aceitação. As pessoas estão entendendo errado o evangelho hoje. O evangelho não é para você se sentir bem, você ser aceito. O evangelho é para você ser confrontado. Como disse a irmã Carla,
É mais fácil eu estar lá, né, pastor, pegar o vinhozinho ali, seguir ali. Ah, quem quer que te pastoreia? O fulano de tal. O fulano de tal, vê ele na TV, rapaz, ele tá lá não sei quantos mil quilômetros de ti. Não, mas ele é meu... Ah, mas assim é fácil, né? Meu pastor nunca me disciplinou. Cara, não sabe nem como é que eu vivo, ele tá lá não sei onde. Aí eu pego ali o pãozinho, né, meu pastor que está lá não sei onde, em que cidade consagra, eu tomo, estou em comunhão com a igreja, não brigo com ninguém. Glória a Deus e aleluia. Então, infelizmente, isso é um molde de igreja que não é válido, que não é bíblico. Isso é um problema. Jesus amou a igreja voluntariamente e morreu por ela e no lugar dela. Esse ato é substitutivo, único, definitivo e eficaz, cujo efeito reconcilia o homem com Deus e purifica o pecador. Irmãos, quem pertenceu ao catolicismo romano sabe que eles dizem que a missa ele é uma continuação do sacrifício de Cristo. Né? Isso já fere um princípio bíblico. A Bíblia diz que o próprio Senhor apresenta o próprio Senhor dizendo: está consumado. A Bíblia apresenta o Senhor como aquele que, de forma substitutiva, de forma vicária, morreu no nosso lugar. Isso foi um ato único, ele não é refeito. Ele é um ato definitivo e é eficaz, de uma vez por todas. Então, irmãos, quem diz assim, olha, o sangue de Jesus, ele me purificou, porém, mas eu preciso fazer tal coisa para ser salvo. Pronto. Já deu problema, já entrou água no leite. Paulo escreve aos Gálatas, os Gálatas tinham um problema, eles aceitavam o sacrifício de Jesus. Eles diziam, não, nós somos salvos por Jesus. Mas, se tu quiser ser um cristão, né, nível da prateleira de cima, lá, um nível mais elevado, você tem que, além de aceitar Jesus, você tem que guardar os sábados, então eles botavam a lei em cima da graça, e eles pensavam assim, olha, nós cremos na mesma coisa que os irmãos creem, né? Na graça. Então a gente tem um fundamento, a gente colocou as coisinhas a mais, mas as coisinhas a mais é mais, não tem problema, né? A gente está acrescentando, e aí Paulo vai dizer, vocês são loucos. Porque aquilo que vocês colocaram em cima do Evangelho, acabou com a validade do Evangelho, vocês acabaram com o Evangelho. Porque vocês acrescentaram algo ao sacrifício de Jesus. Então vocês estão dizendo que Jesus não é o suficiente para remover o pecado de vocês. Com isso, vocês acabaram com a graça. Vocês retornam ao pecado. Vocês estão com os pecados sobre vocês. Por quê? Porque vocês acrescentaram algo à graça de Deus. Então é sério, irmão. Jesus Cristo ofereceu um sacrifício único, eficaz, né, capaz de nos reconciliar com Deus. E sobre ele não pode se acrescentar nada. Isso serve para nós, evangélicos. Tem um monte de gente colocando uns puxadinhos na graça aí, né? Se você fizer tal coisa, você é salvo. Se não, não. Se você fizer tal coisa, sim. Se não fizer, e não existe, irmão. Nós somos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3, santificados pelo Espírito. A obra do Espírito é igualmente indispensável à identidade da Igreja de Cristo. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez, dentre tantas, a Bíblia Sagrada nos fala sobre Trindade. E aí vem os camaradas e dizem assim, a Bíblia não fala sobre Trindade. Aonde é que está a palavra Trindade na Bíblia? Irmão, palavra, definição, ela pode ser cunhada muito tempo depois, como eu falei, Trindade veio depois. Mas a doutrina está aqui, mais um texto dizendo, olha aqui, a Trindade aparecendo aqui, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e aspersão do sangue de Jesus Cristo, irmão. A nossa salvação, né, a nossa santificação, né, a nossa eleição, ela vem de quem? Ela vem da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso está claro, isso é só um texto entre tantos que falam a respeito da ação da Trindade em toda a vida da igreja, na comunhão da igreja. A gente tem aqui a bênção pastoral, irmãos, é outra figura clara da igreja, não é? O amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito sejam sobre todos vós. Não é uma visão clara da Trindade, não, agindo, atuando, abençoando, edificando a igreja, fazendo a igreja ir além, né? Isso tudo é obra do Espírito Santo e do Pai e do Filho. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica.
O termo santificação que nós temos aqui é o termo agiasmos no grego, que indica separação do pecado e consagração ao serviço do reino. Sem a ação do Espírito, a igreja não passa de uma instituição humana. E é o Espírito que vivifica, purifica e conduz. Irmãos, o que a gente tem hoje de clube social chamado de igreja, e a gente não está aqui para tirar pedra em denominação nenhuma. Não estamos fazendo isso. Agora, o que é verdade, o que é bíblico, é bíblico. E quem se encaixa, e quem não se encaixa, que se retorce. E que dê um jeito de se encaixar. Porque é assim que as coisas são. Irmãos, a gente tem lugares que são um verdadeiro clube social. Você não vê o Espírito Santo atuando. Não há salvação. As pessoas entram com o mesmo pecado, saem com o mesmo pecado e não se incomodam com isso. Isso é que é o pior. Nem tentam, nem fazem força, nem choram, nem gemem, nem dizem, Deus me tira dessa miséria. Se criou um clube social onde as pessoas têm um relacionamento, elas vão lá para se ver umas das outras, né? Confraternizar, que é tudo muito bom, mas quer dizer, a vida de igreja a gente não vê. A gente não vê fruto, a gente não vê uma igreja conquistando espaço. Uma das coisas que realmente me incomoda é uma igreja que existe ali e que ela não está preocupada em alcançar, irmãos. Irmãos, nós estamos situados aqui nesse bairro. Aqui é a nossa base, a nossa ponto de atuação. Esse bairro, irmãos, tem que ser impactado pelo Evangelho. E nós somos uma das forças que estamos atuando aqui. Nós precisamos levar esse Evangelho. Nós precisamos que esse bairro seja alcançado para a glória de Deus. Então a igreja precisa então se posicionar. E aí nós temos instituições humanas, e aí você já vê isso refletir nos cultos, né? Uma das coisas que eu realmente sou invocado com isso, dando expressão. Não tem um espírito, não tem mais aquela chama de ganhar, mas aí começa, né? Campanha para empresário, campanha para não sei quem, campanha exclusivamente para milagre. Venha para você ter você conseguir um salário maior, ganhar mais dinheiro e a chave disso, a chave daquilo. Então você começa com essas coisas de que não tem um espírito, né? Congresso de empresário, né? Lógico, vem e traga uma boa oferta, né? Para Deus ver. Exato. Tem mais essa questão ainda, né? A gente vê assim. Eu estava vendo, irmãos, não vem o caso, já vamos passar, mas assim, eu estava vendo assim, tô analisando um lugarzinho que a gente conhece. E aí, em vez de ter uma programação, de oração, nós vamos buscar, irmão, Deus trabalhar na igreja, aquecimento da igreja, almas serem salvas, né? Projeto para a gente trabalhar, projeto de missão. Não, aí começar, vão ter 4 pessoas são tudo top de linha como empresário, grandes empresários com muito dinheiro, que vai ensinar alguns, irmão, alguns deles não tem nem testemunho de crente. Um baita de uns pangarecos, perdão. Não tem nem testemunho de crente. Aí chamam para falar, o que a pessoa... Não, mas irmão Antônio, nada a ver, ele está aqui para falar sobre negócios. Não, mas então, virou isso. Isso aí você aluga lá um lugar, lá em Sul, sei lá o que, lá uma praça lá, sei lá o que, um lugar lá, e lá você faz uma reunião para empresários. Não tem nada a ver com igreja. Vamos ver para que ponto essas pessoas foram. É um clube social, né? Não deixa de ser uma instituição humana. Quando a igreja começa a não querer parecer com a igreja, meu pastor, eu começo a sentir eu sou meio radical, já disse algumas coisas que o pessoal não gosta. Eu sou radicalmente contra pintar parede preta, irmão. Desculpa a sinceridade. Mas não tem nada a ver, Deus se manifesta. Não, mas é que isso aí já é uma manifestação do interesse. Eu estou querendo que as pessoas venham para a igreja, não querendo me parecer como igreja. Aí o que eu faço? Um lugar muito bonito, visualmente muito bonito, muito atrativo, cafeteria na entrada, né? E mais não sei o que, e ginásio, não sei o que, e né, academia. Antônio, isso é errado? Não, isso não é errado. Mas isso é o que. Aí isso vai dando a entender, a gente vai entendendo como é que as coisas são. Eu não quero me parecer igreja. Cada vez eu sou mais um clube social. E vou ser sincero, irmãos, eu até hoje não vi. E desafio.
Eu vejo nesses lugares, assim, a gente para acompanhar esses camaradas, pega o vídeo deles, não sai palavra de Deus. Você não vê um pregador usado por Deus. Os caras são muito bons de retórica, vem com discurso, mas você não vê Deus agir. Eu vou dizer mais, se manifestar um endemoniado ali, ele sai correndo, ele não tem o que fazer, porque não tem nada a ver com pregação, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Deus. E, infelizmente, isso tem vindo como uma avalanche, querendo tomar conta da igreja, né? Pode falar, irmão Marcelo. E é uma coisa, irmão, que é uma coisa que não dá nem pra gente dizer. Eu não posso dizer, irmão, que o simples fato de mudar a estética da igreja, Deus não está lá. Eu não sou dono de Deus, irmão. Só que existem algumas coisas que me preocupam, porque assim, ó, eu vejo uma igreja com padrão. E nesse padrão a igreja faz questão de dizer para o mundo que é igreja. E a gente, eu não estou dizendo que é para a gente inventar um monte de coisa, não, mas existe um padrão bíblico. E quando você começa a ver uma igreja que tem um apelo para não se parecer com igreja, lá é diferente, vem aqui que lá é diferente. Irmão, a coisa começa a não cheirar bem. Porque a igreja tem que parecer igreja mesmo. O povo tem que olhar para nós e dizer, esses crentes são uns atrasados, é olhar para a gente e ver, não, esse povo aqui, eles não. Quando a gente começa a usar de meios que são humanos, a gente consegue muita coisa, né? Nessa pescaria, mas geralmente vem peixe podre. Agora, o Espírito Santo, irmãos, quando ele compra, e não precisa muita coisa. Você pega um pregador, irmão, está falando da ação do Espírito Santo. Pregador com o português todo atravessado. Da boca dele sai um Jesus te ama. E você vê a pessoa dizer assim, se quebrantar e dizer assim, eu não sei, irmão, mas o que teve de não sei? A coisa entrou dentro de mim, parece que a minha mente explodiu, raiou a luz e ponto final. Sim, é o dínamo que a gente está falando. Os apóstolos, eles tinham a mensagem, os discípulos tinham a mensagem, mas o Senhor diz, não vão. Fiquem aqui para que vocês sejam revestidos do poder. Porque revestido do poder, irmão, não é mais o homem que fala, não é mais o homem que diz, não é mais o homem que se posiciona. O Espírito Santo vai à frente e as coisas acontecem. Amém, irmãos? Ô, Jesus. O tempo vai, irmãos. Ainda temos bênção lá atrás, né? Vamos terminar, irmãos. Olha só. Vamos para o tópico 2, dar uma passadinha ligeira em comunhão com o Pai. Conservai a vós mesmos no amor de Deus. Conservar significa manter, preservar, guardar, permanecer. O amor demonstrado por Deus tornou possível o nosso relacionamento com Deus. A Escritura admoesta os crentes a zelar pelo amor que Deus tem por nós, o amor que temos por Ele e o amor que devemos aos irmãos. Permanecer nesse amor denota a verdadeira comunhão que se manifesta em uma vida de temor ao Senhor. O amor de Deus é, portanto, a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e a perseverança na vida. João revela que é por meio de Cristo que temos acesso ao Pai, a verdade e a vida. Judas exorta os salvos a manterem a esperança gerada pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A vida eterna não é apenas uma realidade futura, pois estar em Cristo hoje é o requisito essencial para essa dádiva. É impossível possuir vida eterna sem ter comunhão com Cristo. Então a vida eterna, irmãos, não é uma promessa por vir. A vida eterna, ela começa agora. Ela brota no crente enquanto ele está vivo. No momento em que ele aceita Jesus, ali começa a vida eterna. E essa vida eterna, ela repercute no momento em que nós entramos, né, saímos dessa vida e entramos na vida espiritual, entramos efetivamente na vida eterna, fora do nosso corpo. Mas essa vida eterna, ela começa em nós, em vida. No momento em que nós aceitamos Jesus, nós já temos essa vida eterna. A comunhão com o Espírito é o aspecto vital para a fé cristã. Judas adverte os crentes a serem edificados sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo.
A vida espiritual genuína não é possível sem a ação constante do Espírito. A oração no Espírito não se resume a palavras, mas expressa intimidade ativa dependente da direção divina. É o orar no Espírito que a Bíblia fala, irmãos. A pessoa está conectada com o Espírito, e o Espírito ele vai te levando em oração. Às vezes o Espírito nos leva a lembrar daquele irmão que a gente muitas vezes até nem está lembrando dele, mas o Espírito sabe que é uma necessidade. E aí o Espírito Santo vem em nós e nos leva a orar quando a gente está chorando para aquilo. Eu nem sabia que havia uma necessidade tão grande, mas o Espírito vem. Então a pessoa ora no Espírito, ele é levado pelo Espírito. E essa oração no Espírito, queridos, ela é um bálsamo para a alma do ser humano. O ser humano ele fica motivado, né, louvado seja o nome do Senhor, ele fica revestido de um poder, de uma autoridade, né, que ele não poderia ter de jeito nenhum apenas de si mesmo. Então o Espírito é quem promove a unidade do corpo de Cristo. A comunhão com ele nos insere na dimensão espiritual, onde a reconciliação, perdão e cooperação. Então pelo Espírito nós somos o quê? Tornados em membros do corpo de Cristo. Nós nos transformamos em membros do corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Isso é comum de ver, irmãos. A gente chega num lugar, às vezes, que não conhece ninguém. Mas é incrível como a gente desenvolve uma comunhão. Parece que a gente conhece aqueles irmãos há muitos anos. Isso é comunhão no Espírito. Porque é o Espírito quem une, que dá essa unidade à igreja, ao corpo de Cristo, né? E é esse Espírito que vai nos levar a nos aturar e a nos suportar nas nossas diferenças humanas. Essa aqui é a verdade. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu conheço lá na tua igreja, o fulano é chato, o Antônio lá é um cara complicado. Verdade, irmão, não é mentira. É verdade, o ser humano, o velho homem, que a gente luta até o final, Deus não chamou pessoas perfeitas. Mas acontece que o Espírito está trabalhando em nós de maneira que o que nos divide é muito menor, o que nos separa é muito menor do que o que nos une. Né? Eu posso ter inúmeras diferenças com quem quer que seja, né, meu irmão em Cristo, mas o Espírito que está em mim, está nele, tem que ser maior do que essas diferenças, senão alguma coisa está errada, alguma coisa não está certa, porque o Espírito Santo é capaz de nos levar a nos reconciliar aonde não há uma reconciliação humana, né? Só o Espírito pode fazer isso. A igreja é enviada pela Trindade, né? A missão dada pelo Pai, a Trindade age de forma cooperativa no envio da igreja ao mundo. A missão é alcançar a humanidade com o Evangelho. E o Espírito Santo está poderoso agindo nisso, né? Como a gente falou aqui, sendo o revestimento de poder que é dar autoridade aos discípulos pregarem até os confins da terra. Eles precisavam, nós precisamos dessa autoridade. Desde o Antigo Testamento, vemos Deus clamando, chamando e enviando o seu povo para ser luz entre as nações. No Antigo Testamento, a gente tem Israel sendo chamado a ser luz para as nações, e nós, como igreja, somos chamados para ser luz do mundo, sal da terra. Então, Deus está sempre enviando o seu povo para a missão, né? A Bíblia, ela revela isso. Deus nunca chamou alguém, né, e apenas o chamou para ele ficar ali e ser servo de Deus, aguardando o seu fim, seu período aqui na terra. Mas Deus sempre chamou com o propósito de aqueles que são chamados para ser seus, serem geradores de almas, geradores de vida, levarem aos outros esse conhecimento desse Deus maravilhoso. A missão não é uma ideia tardia, mas um plano eterno do Pai. Deus não pensou assim, não criou a igreja, pensou, vou fazer uma coisa para a igreja, vou fazer missão. Não é uma ideia tardia. Desde antes, né, de chamar e de criar, assim como todo projeto de Deus, já está na onisciência de Deus, não foi criado depois, mas está eternamente gerado em Deus. Então Deus imaginou, pensou, projetou o seu povo para ser um povo missionário. O envio do Filho é o ápice desse propósito. A igreja é chamada a participar dessa missão como corpo de Cristo no mundo, né? O maior missionário é Jesus, que vem ao mundo correr por nós e nos resgatar, nos mostrando o que nós deveríamos fazer, né? O Filho enviado pelo Pai agora envia a sua igreja. Após a ressurreição, Cristo ordenou. Isso é uma ordem, irmãos. Cristo ordenou, ele não disse, olha, talvez, se vocês quiserem, podem fazer. Isso é um imperativo.
Ide, ensinai todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos mando. A responsabilidade da igreja é evangelizar e ensinar a palavra de Deus. Essa ordenança é uma expressão da graça salvadora a todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai e do Espírito Santo. Importante, a igreja deve evangelizar, irmãos. Mas vejam bem, não é só evangelizar, a igreja tem que ensinar. E aí entra o quê? Escola bíblica. Eu conheço igrejas que são potencialmente ganhadoras de alma. Os obreiros amam ganhar alma, eles fazem campanha evangelística, eles ganham gente. Entra pela porta da frente, sai pela porta do fundo. Sabe por quê? Falta ensino, falta discipulado. Não adianta nós ganhar alma, irmão, se nós não trabalharmos essas almas. Não adianta nós ganhar almas, as pessoas precisam ser edificadas, precisam aprender o evangelho, as doutrinas cristãs, né, as disciplinas cristãs, para que elas venham a suportar a luta. Porque senão é ganhar de um lado e perder do outro. Então, essa missão, ela é dupla. Não é só ensinar, ou não é só ganhar a alma, né? É também discipular, é também ensinar para que as pessoas possam ser edificadas em Cristo. Né? O Espírito capacita e envia. A missão da igreja não pode ser realizada sem a capacitação do Espírito. É ela quem dá poder e ousadia para testemunhar. Em Atos vemos o Espírito separando e enviando os missionários para o serviço cristão. Ele acompanha, orienta, dirige a tarefa evangelizadora da igreja. Ele concede os dons espirituais para o exercício eficaz do ministério. O fato que a gente vê, irmãos, é, por exemplo, a igreja missionária, como é Paulo, grande missionário, a gente vai ver Paulo se preparando para ir para um lugar. Porque o ser humano, às vezes, é assim, as intenções são as melhores, está se posicionando, mas ele está na dependência do Espírito. E aí ele vai dizer assim, olha, o Espírito Santo, ele nos contagiou, ele não nos permitiu ir para tal lugar. Veja o nível de conexão que essas pessoas tinham com Jesus, com o Espírito Santo. Então eles se programavam, se preparavam, eles idealizavam. Mas quando o Espírito dirigia diferente, eles entendiam e mudavam a rota. Né? A gente vê, por exemplo, Filipe ganhando almas adoidado em Samaria. Mas aí o Espírito tira ele de lá e leva ele para pregar para um único eunuco. Um único. Isso humanamente é uma loucura. Filipe, fica aí, está ganhando alma a rodo, rapaz. Ele vai pregar para um homem. Só que o Espírito sabe de todas as coisas. Bota Filipe lá, faz Filipe pegar para aquele homem, e a história diz que aquele homem vai ganhar a nação dele inteira. Então, queridos, não adianta a gente pensar, idealizar e querer decidir as coisas. Quem sabe das coisas é o Espírito Santo. Quem deve dirigir a igreja é o Espírito Santo. Quem deve realmente traçar é o Espírito Santo. Nós precisamos ter dependência do Espírito Santo para que ele nos dirija e nos conduza. Concluindo, a Trindade está presente em toda a história da salvação, desde a nossa eleição, formação, santificação e envio. Por isso, como instituição trinitária, a igreja é chamada a cumprir seu plano no mundo com poder e fidelidade. Essa igreja vive, persevera e cumpre sua missão mediante a comunhão com Deus triuno. Essa doutrina não é abstrata, mas prática, viva e transformadora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Alguma pergunta, alguma colocação? Queridos, uma bênção poder participar com os irmãos desse trimestre. Foi uma bênção. Vamos ficar firme. O trimestre que vem será bênção da parte de Deus, com certeza. E vamos convidar mais pessoas para estarem aqui fazendo parte dessa abençoada escola bíblica. Pastor Ivo. Fazemos, irmãos? O que os irmãos acham? A irmã Carla foi a única até agora que respondeu. A irmã Carla deve ter tudo, deve ter a... Perfeito. Vamos lá. Uma resposta, mas a gente ficou a igreja chamada aqui, né? A gente disse que a pergunta seria a igreja se santificar. Mas eu entendi que a resposta seria a igreja chamada aqui, mas na palavra de Deus.
Também, mas tem uma resposta mais específica pelo texto, olha só. Não deixe de estar certo o que a irmã colocou, mas olha só. Pela atuação do Espírito Santo, a igreja é chamada a quê? A obediência e a purificação contínua. Também engloba isso que a irmã falou, não tá errado. Mas especificamente, até pelo texto, né? É a obediência e a purificação contínua. Qual é a fonte e o sustento da comunhão com o Pai e da perseverança da vida cristã? O amor de Deus, exatamente. A verdadeira unidade cristã é preservada por quem? Pelo Espírito Santo. No Novo Testamento, qual é o instrumento do Pai para proclamar a sua graça e cumprir a responsabilidade de evangelizar e ensinar a palavra de Deus? A igreja, ou seja, o corpo de Cristo. É outra expressão também usada. A igreja, o corpo de Cristo. Além de ser uma liturgia, o que o batismo nas águas é? É a obra redentora da Trindade. Isso mesmo, é uma confissão pública de fé. Amém, irmãos? Então, o nosso próximo trimestre é Homens dos quais o mundo não era digno. Será uma lição gloriosa. Pastor Ivo. A escola dominical, todos vamos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentirmos. Eu, tu, eu irei, vou também, pois vamos todos aprender. Pois vamos todos aprender. Amém, meus irmãos? Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos muito felizes. Temos professores de qualidade aqui. E eu confesso para vocês, e cada dia o meu coração se alegra mais. Ver vocês ensinando, o Antônio, os irmãos, professores aqui, são bem instruídos e usando os nossos irmãos também para fazer o trabalho do Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé, né? E vamos agradecer a Deus por esse momento. Depois vamos para a confraternização, né, irmão Antônio? Eu não sei se o irmão Antônio vai entregar as carteirinhas na confraternização. Tá, vai entregar ali, já está pronto. Muito bonito, meus parabéns para vocês, Sérgio. Ficou lindo as carteirinhas. Eu fiquei encantado, de verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe os professores, todos vocês, eles são bênçãos de Deus, as irmãs, e eu quero dizer que vocês estão de parabéns, viu? Muitos erram por não conhecer as Escrituras. A obra poderia andar muito melhor, mas às vezes as pessoas não querem vir aprender, né? Na escola bíblica dominical. Aí acontece o que o servo de Deus falou ali, né? Muitos saem, né, e vão para qualquer lugar. Onde é que é mais fácil o caminho, aí eles vão, né? Então, tá tudo tranquilo, posso andar de qualquer maneira, então eu posso escolher qual religião que eu vou e se enfia, mas não está aprendendo o verdadeiro evangelho, que é a palavra de Cristo. Que ela nos confronta e nos ensina a renunciar. A Bíblia diz que aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que renunciar, aceitar a Cristo como Salvador, renunciar o que temos e viver em novidade de vida, né? Então nós precisamos renunciar. O Nilson faz oração de agradecimento. Obrigado, Jesus, por cada irmão, por cada irmã, por esse encerramento desse trimestre, abençoado pela vida dos professores, irmão Antônio, irmão César, irmão Nilson, os demais professores que aqui estão, irmão Heraldo, Deus, cada um, o Eliel, todos eles que têm instruído o Senhor ensinado, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo e suas consolações, seja com todos nós, e todos digam amém. Estamos pedindo na paz, Senhor.